Hoje o Senhor nos dá a seguinte direção. Quem é nosso inimigo? Com quem que lutamos? Contra quem combatemos? Qual é o pior dos inimigos que combatemos? O Senhor Jesus nos ensina essa semana. Nós temos 3 grandes inimigos a combater. O primeiro, o demônio. O demônio que nos tenta de várias formas, que faz de tudo para prejudicar tudo. Tudo que ele puder atrapalhar, com a permissão de Deus, ele faz. Mas com a permissão de Deus somente. Então toda a ação do demônio, embora seja muito destrutiva, e às vezes a gente olha e não entende, parece que o demônio está vencendo, às vezes dá essa impressão. Mas toda a ação do demônio, e ele só pode agir até onde Deus permite. O demônio não tem poder para levar ninguém para o inferno. Ninguém. Ele não tem poder para isso. Ele tem poder para te tentar cair em pecado, te fazer tentar cair em pecado, atrapalhar seu caminho, te fazer desanimar. Mas Satanás não tem a permissão, e ele não tem poder para isso, para levar ninguém para o inferno. Deus Pai fala para Santa Catarina de Sena no livro Diálogo, que não é o diabo que leva ninguém para o inferno. Então esse é um dos inimigos, dos 3, o demônio. Como combatemos o demônio? O Senhor Jesus disse para os seus apóstolos, algumas espécies de demônio só se vence com jejum e oração. Como nós vencemos essa influência do demônio? Com a adoração eucarística, adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós, missionários eucarísticos, estou falando para nós. Com a adoração ao Santíssimo Sacramento, com a oração e com a penitência. Assim nós nos livramos do ataque desse inimigo. Que não se impressionem quando eu dizer que não é o pior dos inimigos. É um inimigo muito forte, mas não é o pior. Depois temos o mundo, né? Segundo inimigo. O mundo não no sentido do mundo criado, mas no sentido dos homens e toda a estrutura que nós criamos. O mundo que é representado pelo prazer, pelo poder e pelo ter. É o segundo inimigo. O mundo que oferece para você o prazer, que oferece caminhos fáceis para você. O mundo que te oferece o poder, que te leva para um egoísmo, e que te oferece o ter, que te ilude com o ter. O mundo que persegue, através dos homens, para nós aqui da Missão Eucarística Voz dos Pobres, que nos perseguem muito, dentro e fora dos muros eclesiais, nos perseguem daqui, nos perseguem dali, mas também esse inimigo não pode nos levar para o inferno. Também não. É um inimigo forte o mundo. Persegue, atrapalha, desanima, te deixa confuso, mas não pode te tirar do céu. E o terceiro inimigo, que é o mais perigoso de todos, e é o único que pode nos tirar do céu, é o nosso livre-arbítrio. O maior de todos os inimigos. Esse é o único. A nossa livre vontade, vai dizer Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, a nossa livre vontade é a única capaz de nos tirar do céu. Porque só se vai para o inferno
quando se adere pela vontade ao demônio ou ao mundo. Entenderam? O demônio e o mundo não te levam para o inferno, só a tua livre opção te leva. Então, o maior inimigo a ser combatido é o nosso eu. O nosso coração tem um trono. Nesse trono, só dá para um governar. Ou Deus governa no trono do seu coração, ou você governa. Por isso que a livre vontade é a mais difícil de ser combatida. Como combatemos a tentação do mundo? Eu disse que combater o demônio, combatemos pela adoração eucarística, para nós missionários eucarísticos. Adoração eucarística, penitência, oração do terço. Como combatemos o mundo? Batendo de frente com o mundo também. Na nossa ação pastoral, indo para os pobres, contradizendo, remando contra a maré, vencemos também o mundo. Mas e nós? Como combateremos esse inimigo interior? Santa Catarina de Sena diz assim: o caminho para atingir o conhecimento verdadeiro e a experiência de Deus é este: nunca abandonar o autoconhecimento. Entrar na cela do autoconhecimento. Se conhecer. Só conhece verdadeiramente a Deus quem se conhece. E a cela do autoconhecimento, ou seja, a reflexão sobre suas próprias atitudes diariamente, te leva à conversão verdadeira. Te leva à conversão verdadeira. Quando todos os dias você entra na cela do autoconhecimento, todos os dias, e você reflete nas suas atitudes, e você compara as suas atitudes com atitudes de Jesus Cristo, você começa a se conhecer e começa a se converter. Comparando suas atitudes, não com a atitude dos maus. Ah, mas eu sou mais bom do que aquele cara lá, ele só faz maldade, eu não faço. Sempre o padrão a ser imitado é o Senhor Jesus Cristo. Comparando diariamente nossa vida com as atitudes de Cristo, a gente alcança a conversão. A gente começa a se conhecer. São Bento José Labre dizia: Senhor, que eu me conheça e te conheça, a ti para te amar e a mim para me desprezar. São Bento José Labre dizia, patrono da missão eucarística Voz dos Pobres. Quanto mais o homem se conhece, mais o homem vê quanto ele é pequeno. E quanto mais o homem reconhece ser pequeno, mais Deus tem espaço para reinar no trono desse coração. Porque quando o homem é prepotente, ele reina no coração dele. E não dá para Jesus reinar junto com ele. Nas suas atitudes. Então que nós, missionários eucarísticos, comecemos a cada dia buscar essa conversão diária do autoconhecimento. O inimigo mais perigoso, o único que pode nos tirar do céu é nós mesmos. A nossa livre vontade, a nossa livre opção pelo pecado, a nossa livre opção pela coisa errada, nossa livre opção. Só a nossa vontade livre pode nos tirar do céu. Ninguém mais. Os pais dizem assim para Santa Catarina de Sena: é tão grande a liberdade humana, e de tal modo a liberdade humana ficou fortalecida pelo sangue de Cristo, que nem o demônio ou nenhuma criatura pode obrigar alguém a menor culpa contra o seu próprio querer. Acabou a escravidão. Com o sangue de Cristo o homem ficou livre. Então nem o demônio, nem o mundo pode obrigar ninguém a pecar. Só o seu livre-arbítrio, só a sua vontade livre te leva ao pecado. Portanto, só a sua vontade livre pode te tirar do céu. Só a sua livre vontade. Então não temos que temer as perseguições dos homens, não temos que temer as investidas do demônio. Temos que temer nossa vontade livre. Isso sim. E colocar nossa vontade sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo.
sobre o senhorio de Jesus Cristo. Colocar nossa vontade. São Luís Grignion de Montfort não dizia assim? Colocai toda a sua vontade debaixo da escravidão da Virgem Maria, para que ela te guarde, te proteja, para que você não caia, porque a única que pode te fazer se perder é a sua vontade, a sua livre escolha. Então, ao invés de se apavorar com os ataques que o diabo pode fazer contra nós, ou se apavorar com as perseguições e ameaças que os homens nos fazem, devemos nos preocupar primeiro em se converter e colocar nossa vontade sobre o senhorio de Jesus Cristo. A cada dia, conversão diária. A cada dia, hoje, pequei, Senhor. Amanhã vou procurar não fazer mais isso. Última coisa que eu quero pedir ao missionário, a todos os missionários: não tenham medo de mudar. Não tenham medo de mudar. Não tenha medo de se converter. Não tenha medo de se arrepender e começar de novo. Não queira estacionar. Quem estaciona na fé anda para trás. No caminho da fé não tem estacionamento. Ou vai para frente ou vem para trás. Não dá. Não, até aqui tá bom. Já me entreguei bastante. Até aqui tá ótimo. Não dá para estacionar na fé. Não dá. A cada dia temos que caminhar com o Senhor Jesus Cristo rumo ao Calvário. Em que parte da missa está a nossa vida? Reflita nisso, em que parte da missa, se nossa vida de missionários é uma missa que nunca termina, em que parte da missa está a sua vida? Ora, a missa tem que chegar até o cume da missa, até o ápice da missa, que é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Também nossa vida tem que chegar até lá. Não podemos parar antes de chegar lá. Entenderam? Não dá para parar, não dá para dizer já está bom, não dá para dizer ser um missionário meia boca, ser morno. No Apocalipse o Senhor disse, ou és frio ou és quente, porque se for morno vou vomitar de minha boca. Deus, não agrada a Deus uma fé morna, uma fé sem profecia, uma fé sem radicalidade, sem verdade, uma fé mentirosa e falsa. Não agrada a Deus. A Deus agrada aqueles fracos que caminham a cada dia carregando a cruz com Jesus. Esses agradam a Deus. Que fazem na cela do autoconhecimento uma reflexão e se reconhecem fracos, se reconhecem pequenos e por isso se reconhecem que precisam da misericórdia de Deus e a buscam. Porque não buscar a misericórdia de Deus é orgulho. É orgulho, e o orgulho é o pecado do demônio. Se reconhecer pequeno e buscar cada dia a misericórdia de Deus, não importa se é o mesmo pecado de novo, confesse de novo, peça perdão de novo e busque de novo a misericórdia de Deus. A cada dia, sem medo, sem vergonha de mudar, sem vergonha de se transformar numa nova criatura, num filho de Deus autêntico e verdadeiro.